Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o grande Samuel. Esse livro é magnífico, é poderoso, é profundo. Todas as vezes que eu leio, estudo o livro de Samuel, o Espírito Santo do Senhor ministra fortemente ao meu coração e eu sei que Ele vai falar com você. Eu vou pedir aquele triplo C para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com os seus contatos. Eu sempre digo isso. Exatamente porque muitas pessoas acabam assistindo meus vídeos e elas não curtem, não comentam e não compartilham. E elas não fazem isso, não é nem porque elas não querem fazer, né? Mas às vezes é falta mesmo de conhecimento. Isso acontecia e aconteceu muitas vezes comigo com outros vídeos. Até que eu entendi que é importante para que aquele vídeo ganhe relevância, importância, você curtir, comentar e compartilhar, porque assim o YouTube vai entender que o que nós estamos produzindo aqui é relevante, é importante, é interessante e vai sugerir a outras pessoas. E lógico, se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu vou pedir para você se inscrever. Fica comigo, vamos até o final, chama a vinheta para nós. Como eu disse, o livro de Samuel, tanto o primeiro livro como o segundo, são livros profundos, falam a nossa alma de uma forma especial. E quando eu olho para o capítulo 12, em que o tema desse capítulo nos chama a atenção, quando diz a integridade de Samuel como juiz, eu vejo Samuel se despedindo daquilo que Deus o havia chamado para fazer e chega o momento dele ter que depositar a sua coroa aos pés do Senhor. Deus disse para ele, pode fazer, o povo não está rejeitando você, o povo está me rejeitando. Mas deve ter passado um filme na cabeça de Samuel, né? Os últimos dias na casa dos seus pais, Eucana e Ana, a chegada em Siló, a casa do sacerdote Eli, os seus filhos Ofni e Finéias, como aqueles homens estavam corrompidos e haviam vendido o sacerdócio, a morte de Ofni e Finéias, do próprio Samuel, a morte dos soldados, a tomada da Arca da Aliança. Olha, um filme deve ter passado na mente dele naqueles últimos momentos em que estava chegando ao fim o período teocrático, em que Deus falava com o sacerdote, falava com o povo, para o período monárquico, assim como pedia, exigia o povo ter um rei como as demais nações. Mas Samuel, ele não se intimida, ele não se acanha. Se vocês observarem bem o capítulo 12, versículos 4 e 5, Samuel vai convidar o povo a verificar e a concordar com ele que ele, Samuel, havia sido um líder acima da média, porque a sua ficha estava completamente limpa. Vejam comigo os versículos 4 e 5. Então disseram, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse, o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo, ele é testemunha. Isso é muito forte, isso é poderoso demais, porque nos dias atuais, infelizmente, nós temos tido muitos escândalos que envolvem líderes espirituais. Homens que foram chamados para liderar um rebanho, liderar um povo, mas que se acharam no direito de se apoderar deste povo e tornar a igreja do Senhor seu próprio império. Eu não sei se eles teriam a transparência, a lisura, né, de Samuel para que, ao deixarem seus ministérios, pudessem ser achados como ele. É preciso ter transparência, é preciso ter lisura, porque o Senhor nos chamou para fazer algo em seu nome. Em segundo lugar, os versículos 7 e 8 nos mostram que Samuel ele vai relembrar
ao povo que no passado sempre fora o Senhor quem escolhia seus líderes. O versículo 6 diz assim: Então disse Samuel ao povo: O Senhor é o que escolheu a Moisés e Arão e tirou a vossos pais da terra do Egito. E que os mesmos líderes escolhidos pelo Senhor, apesar de suas limitações, de suas dificuldades, eles foram aprovados pelo próprio Deus. Observem comigo os versículos 7 e 8 do capítulo 12 do primeiro livro de Samuel. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé e pleitearei convosco perante o Senhor sobre todos os atos de justiça do Senhor que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram a vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Que coisa maravilhosa! Porque quando Deus conduz todas as coisas, mesmo que haja limitações, dificuldades, como foi com o próprio Jesus e seus discípulos, nós vamos enxergar nos discípulos muitas dificuldades, vários problemas, mas o Senhor tratou com profundidade cada um dos problemas daqueles discípulos. Apenas Judas, aquele que deu cabo de sua vida, não encontrou ali condição de resolver o seu grave problema, mas os demais não. A Bíblia nos mostra que Deus escolhia os seus líderes e, apesar de suas dificuldades, Ele os aprovou por misericórdia e graça. E em terceiro lugar, é interessante vermos aqui o versículo 10, porque ele também, Samuel também, vai lembrar o povo que todas as vezes que o povo se esquecia de Deus e acabava seguindo outros deuses, outros propósitos, o Senhor sempre foi generoso com eles. Deus nunca os abandonou de fato. Quem abandonava Deus era o próprio povo. E apesar de permitir, apesar de Deus permitir que por conta daquela incontinência viessem inimigos e pudesse apoderar deles, até com o propósito de discipliná-los, de restaurá-los, porque a disciplina pressupõe restauração, Deus nunca deixou de ouvi-los, Deus nunca deixou de atendê-los quando arrependidos confessavam seus pecados e os abandonavam diante do Senhor. Deus vinha com livramento quando o povo clamava por livramento. E o versículo 10 do capítulo 12 diz assim: E clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos ao Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. Esse Deus é um Deus poderoso, é um Deus magnífico. E agora então o Senhor, por sua misericórdia, levantava juízes para julgar o seu povo, assim como o próprio Samuel era um dos tais, era um dos juízes, e por que não dizer o último deles. A Bíblia nos mostra com clareza, amados irmãos, que quando somos chamados para uma liderança, precisamos, pela misericórdia do Senhor, e bem do início ao fim. É fato que nós vemos líderes que não começam tão bem, mas graças ao Senhor terminam bem. Outros que infelizmente começam muito bem e terminam mal. No caso, vemos também líderes que começam de uma forma errada e terminam de uma forma errada. O Antigo Testamento nos mostra isso com muita clareza, mas no caso de Samuel não. Samuel começa bem e termina muito bem. E eu destacaria algumas coisas importantes na vida e no ministério de Samuel. Em primeiro lugar, a humildade. Samuel sabia quem era Deus e, portanto, sabia quem ele era. Humildade. É preciso que tenhamos humildade. Não é porque temos um chamado, não é porque somos convocados para um serviço tão maravilhoso que podemos então achar que nós somos o super-homem, o supra-sumo, somos a pessoa mais importante. E não, é preciso haver humildade, e o grande Samuel tinha humildade, era um homem humilde. Em segundo lugar,
eu vejo que Samuel era um homem íntegro. É preciso ter integridade. Integridade é algo que você precisa demonstrar quando ninguém está olhando, né? A Bíblia diz que existia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto e que se desviava do mal e era temente a Deus. É preciso que haja, logicamente, integridade no trabalho, no ministério, porque Deus também vai nos pedir contas. Então, humildade, integridade e, por último, eu vejo que Samuel era alguém totalmente dependente de Deus. Ele dependia do Senhor. Samuel não fazia as coisas por si, exceto naquele momento de unção daquele rei que o Senhor tinha em sua mente, né, que estava na casa de Jessé o belemita, em que, assustado por causa de Saul, que poderia vir no seu encalço, ele quase derramou o azeite na cabeça do homem errado. Mas Deus disse: opa, não faz isso não, porque eu não vejo como vê o homem, né? O homem vê o que está fora, mas eu vejo o que está dentro, o coração. Mas ele rapidamente refreou, voltou atrás e então perguntou a Jessé: não tem mais ninguém aqui? Até que Jessé disse que tinha um menininho que estava nos campos cuidando das ovelhas, e ele disse: nós não vamos nos assentar até que esse tal menino chegue. Quem chegou foi Davi. Então o Senhor disse: eis aí o homem do qual eu lhe falei. E aí ele pôde ungir a Davi como rei, né? Então, vemos que o grande Samuel era alguém que dependia de Deus para todas as coisas. Humildade, integridade e dependência de Deus. São três características imprescindíveis, importantes para aqueles homens e mulheres que são chamados para o serviço do Senhor. E, por fim, eu digo que em algum momento da nossa história, nós vamos precisar parar. Nós não vamos continuar. Quer seja pela vontade do Senhor, né, como pela vontade dos homens. Eu digo isso porque, nesse caso específico, o povo disse que queria um rei. Não foi o Senhor que disse: Samuel, chega, não precisa mais. Foi o povo que gritou: nós queremos um rei como as outras nações têm, um rei que sai e volta à sua frente nos combates. Samuel estava triste, Deus consolou o seu coração. Então, às vezes, somos obrigados a parar porque o povo quer que a gente pare. E aí o povo vai se ver com o próprio Deus. Mas lindo e maravilhoso é quando paramos, porque o Senhor decide esse momento. Foi assim na vida de Moisés. Deus disse: você não vai entrar na terra prometida. E realmente ele não entrou, apenas a viu de longe, né? E quando Deus decide, quando devemos parar, é muito bom. Às vezes nos sentimos cansados, exaustos, mas não podemos tomar decisões precipitadas baseadas em nossas motivações, porque não fomos chamados por nós, mas chamados por Deus. Dessa forma, nós entendemos que Samuel, ele se despede em bom estilo, sabendo que tinha feito todas as coisas que Deus o mandara fazer. A minha expectativa para você que está assistindo esse vídeo é que o Senhor possa ter falado contigo, né? É preciso ter humildade, integridade, dependência de Deus, mas é preciso também ter uma vida ilibada para começar bem e terminar bem, como foi o caso do grande Samuel. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.